A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão sempre assistindo os vídeos de instruções do Evangelista Wellington Ramos. Quero chamar você agora para a gente aprender uma instrução muito importante da Palavra de Deus sobre a importância do sacrifício de Jesus Cristo. Você tem entendimento? Você consegue entender e contemplar a importância do sacrifício de Cristo? Quando nós falamos do sacrifício de Cristo, nós estamos falando da vida de Jesus sacrificada por nós. Você tem o entendimento pelo qual objetivo isso foi realizado? É muito importante entendermos isso, porque não tem como chegar a Cristo se não entender essa verdade, esse fato, essa realidade. Quero ler um texto aqui da Palavra de Deus que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos de Cristo. Paulo está dizendo, eu vou falar isso para vocês chorando. Esses são inimigos de Cristo. Já tenho avisado muito a vocês. Por que são inimigos de Cristo? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Paulo diz que os pregadores que pregam essa mensagem que satisfaz o desejo desse povo, que só querem ouvir coisas relacionadas à satisfação desta vida aqui. Esses pregadores são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo diz que eles são inimigos, estão fazendo isso para a perdição dele e a perdição dos que seguem a eles. A perdição dos que seguem esse evangelho terreno. Esse evangelho que só foca as necessidades da terra. Paulo diz, cujo fim, porque só pensam nas coisas da terra. Então, eu quero convidar você hoje, porque, queridos, é muito importante você ser instruído. Instrução da palavra de Deus está muito raro hoje. São pouquíssimas as igrejas que estão tendo o compromisso em ministrar a palavra, em dar instrução da palavra. São pouquíssimas. Porque a multidão está preocupada em instruir o povo no desejo do seu ventre, no que eles querem ouvir, na busca pelas coisas da terra. É campanha para buscar isso, aquilo outro, para Deus assinar papel, para ter vitória disso, para ter porta aberta, para ganhar chave não sei de quê, para ganhar a prosperidade, para multiplicar a sua riqueza, a sua finança. É tanta coisa que se vive hoje, cujo fim desses são a perdição, que só pensam nas coisas da terra, e esses que pregam isso são inimigos de Cristo. Paulo está ensinando isso aqui aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e 19, onde Paulo diz, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas da terra. Não é? As pessoas buscando essa glória aí, que é uma confusão um com o outro aí, as glórias da terra, das coisas da terra, não as glórias da riqueza do céu. Então, eu quero trazer para você essa orientação, eu, evangelista Wellington Ramos, porque eu tenho um compromisso em pregar a palavra. Eu não estou com compromisso em pregar para agradar uma multidão, uma igreja, um ministério. Não, eu não estou com compromisso com liderança de nenhum partido religioso evangélico. O meu compromisso é com a palavra de Deus. E se eu for pregar em uma igreja, essa igreja tem que viver a palavra, tem que ser uma igreja séria, tem que ser uma igreja que esteja priorizando a palavra, porque se estiver pregando meninice, se me convidar para pregar, vai ser contrariado o que se vive dentro dessa igreja, porque eu não vou deixar de pregar a verdade, porque eu estou na igreja do pastor A, e aqui ele vive isso, eu não posso pregar contra isso. Eu vou pregar a palavra, seja o pastor A, o pastor B, qualquer um. Eu sei que não vão me dar oportunidades, porque as oportunidades deles é entre eles, naqueles que agradam a eles e que submetem-se ao que eles estabelecem para que
se pregue em essas igrejas. Porque hoje quem manda não é Jesus, quem manda é os pastores. Só prega o que eles querem. Só prega nos púlpitos, os pregadores só podem subir nos púlpitos se tiver de acordo com a linha de pensamento deles. Se tiver de acordo com o conceito deles. Se você pregar a palavra livremente, como a palavra diz, você vai arrumar problemas. Se você for um profeta avarento, covarde, ganancioso, de oportunidade por coisas desse mundo, você vai se vender. Mas se você for um homem que não queira saber de satisfação desse mundo, mas queira buscar agradar a Deus, se você for um profeta que tem compromisso com Deus e não com a igreja, porque Paulo disse, não prego para agradar a igreja não. Paulo disse, eu prego para agradar a Deus, não aos homens. Meu compromisso não é com a igreja, meu compromisso é com Jesus. É com a palavra para pregar para a igreja. Amém? Então se você for um profeta, for um pregador desses de oportunidade que busca a glória do mundo, quer estar em púlpito, quer estar pregando, quer estar se apresentando, quer ser o artista principal do culto, então você vai se vender, você vai se submeter-se, você vai vender seus princípios e de encontro à palavra para satisfazer a sua vontade, ter sua satisfação. Mas se você pregar a palavra com ousadia, como ela é, buscando agradar a Deus e não aos homens, você não vai agradar a multidão, você não vai ter púlpito de igreja para pregar, você não vai ter pastor batendo no teu ombro dizendo que tu é homem de Deus, você não vai ter ninguém dizendo a você que você é homem de Deus, você não vai agradar a multidão, nem tampouco os líderes desses ministérios aí. Mas se você for servir o reino de Deus, você tem que ter essa postura, esse caráter, essa ousadia, essa coragem. Mas se você quiser servir o reino dos homens no ministério, então você vai ser uma pessoa sem caráter, diante de Deus não está valendo nada, vai ser rejeitado. Mas vamos lá. Inimigos de Cristo são aqueles que pregam a mensagem terrena, são aqueles que pregam o que o coração da igreja quer ouvir, são aqueles que pregam buscando agradar a igreja, satisfazer o líder para ter outra oportunidade e não pregam a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Por que eu quero trazer essa instrução para vocês? Porque hoje tem muita gente dentro da igreja que não tem noção nenhuma do sacrifício de Jesus. Hoje existe uma multidão dentro da igreja chamada de crente, muitos se convertendo, não é? Muitos sendo membros de igrejas, ministérios, que não tem noção nenhuma. Pastores pregando, homens pregando, profetizando, fazendo fogo cair do céu, que não tem noção nenhuma do sacrifício de Jesus, porque esse não prega. Se tivesse, pregava. Irmãos, eu quero convidar você a refletir nisso. Você tem o entendimento da importância, do objetivo, do valor, da causa que foi realizado o sacrifício de Jesus Cristo. É importante entender isso. O sacrifício de Jesus é importante. Não tem fé em Deus se não entender o sacrifício de Jesus. Não tem comunhão com Deus, não tem esse negócio de servir a Deus, fazer a obra de Deus, se não entender o sacrifício de Cristo. Certa vez, alguns judeus perguntaram a Jesus: qual é a obra de Deus que nós precisamos fazer? Diz aí qual é a obra de Deus para que a gente faça. Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou, que creia no seu Filho, que creia no sacrifício do seu Filho, que entendam o valor desse sacrifício e nesse valor esteja firmado, alicerçado e pregue ao mundo esse valor. Porque o Evangelho se resume no sacrifício de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho se resume no sacrifício de Jesus. A importância. Quer ver uma coisa hoje? Eu convido você a refletir no que eu vou dizer. Isso pode até estar sendo também agora atingir você, o que eu vou falar. Vai atingir você também. Porque você pode até estar incluído dentro disso que eu vou falar. A maioria hoje dos crentes, dos religiosos que vivem nas igrejas evangélicas, que não pregam o Evangelho original de Jesus, a igreja que tem o nome de evangélica, muitos dentro dessas igrejas não tem nenhum entendimento do sacrifício de Jesus. E eu vou mostrar isso a você agora.
E você agora vai ser confrontado com a pergunta que eu vou lhe fazer. Aí todo mês tem um culto chamado Ceia do Senhor. E muitos dizem até Santa Ceia. Não é? Jesus falou ceia. Jesus não falou Santa Ceia. É a Ceia do Senhor. Foi um culto cerimonial que Jesus estabeleceu para a igreja, né, observar e praticar, viver, fazendo ele até o dia da volta de Cristo. Agora, eis a pergunta, a questão, a interrogação para você. Você entende o que significa este culto de ceia? Você tem noção o que representa este culto, que simboliza este culto da ceia? Olha aí a pergunta para você. Está pensando, né? A resposta é não? E eu tenho certeza, para muita gente que está assistindo agora, a resposta é: sei mesmo não. Eu vou porque os irmãos dizem que é um culto abençoado, é um culto de poder, que tem sobrenatural e etc. Eu vou. Mas não entendo, na verdade, o que significa. Para quê? Muita gente participando dessa religiosidade em vão, sem saber discernir, sem compreender o objetivo, a finalidade desse culto que Jesus estabeleceu, cerimonial, memorativo, que faz menção da morte de Jesus. A ceia é para a igreja estar sempre lembrando da morte de Cristo, do sacrifício que Jesus fez por nós para nos dar o livramento da condenação do pecado. Assim como Deus estabeleceu a Páscoa para que os judeus celebrassem esse culto constantemente. Qual foi o objetivo? Para que os hebreus, os judeus, não esquecessem do livramento que Deus deu a eles no Egito. E o culto da Páscoa tem a finalidade de fazer com que os hebreus sempre se lembrem que eram escravos, mas Deus libertou com mão forte. Aleluias, naquele grande dia. E Deus mandou os judeus estabelecer a ceia, a Páscoa com essa finalidade, um culto cerimonial, memorativo, para que o povo nunca esquecesse, porque o ser humano, ele é esquecido, eles esquecem do benefício que se faz, e Deus, sabendo disso, estabelece esse culto cerimonial, a Páscoa, para que eles sempre lembrassem, não só eles, mas toda a geração que nascesse. E quando alguém perguntasse: que culto é esse? Aí dissesse: esse é o culto que nós fazemos ao nosso Deus, que nos livrou, que nos faz lembrança do livramento do Egito quando nós éramos escravos. Então a ceia é para essa finalidade que Jesus estabeleceu. Jesus em Cristo, Deus em Cristo estabeleceu. Jesus estabeleceu esse culto com essa finalidade, para que a igreja, para que os cristãos nunca esqueçam do grande livramento que Jesus nos deu com a sua morte, com o sacrifício da sua vida na cruz do Calvário lá atrás, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo, a sua vida por amor de nós, para nos livrar da condenação do pecado. O objetivo do culto da ceia é isso. É memorizar, lembrar. Esse culto cerimonial, memorativo, é para a gente celebrar a morte de Jesus. O cálice que nós tomamos representa o sangue de Cristo. O pão representa o corpo de Cristo dilacerado, crucificado na cruz do Calvário. O sangue, a sua vida que foi derramada, que foi tirada na cruz do Calvário por mim e por você. O culto de ceia tem que ser levado ao povo, esse esclarecimento, para que os irmãos compreendam, entendam. Hoje tem muito culto de ceia aqui, as pregações. Eu digo: meu Deus, um culto de ceia que tem que fazer menção disso. O pregador leva as pessoas para olhar para tantas coisas, menos para o sacrifício de Jesus. O povo não entende, o povo não sabe, as coisas não estão tendo esclarecimento, entendimento. E Deus quer que você tenha entendimento. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus quer que você tenha entendimento das coisas que você vive em relação a Deus.
Até porque o apóstolo Paulo também, pregando, ensinando os irmãos romanos, ele diz que nós devemos oferecer um culto racional, um culto com entendimento. Você tem que entender o que vai fazer, para que é, qual é o objetivo, qual é a finalidade, o que está sendo feito ali, para quê. Não é fazer por fazer, não é ir por ir. Então muitos não sabem o que significa ceia. E muitos estão até mistificando esse culto. Ah, venha para a ceia porque é o culto que você vai receber a sua bênção. Meus amados, você tem que entender o objetivo da morte de Jesus Cristo. Independente de como sua vida esteja. Independente se você está com saúde ou está doente. Está trabalhando ou desempregado. Está na escassez ou na abundância. Você tem que entender o sacrifício de Jesus. Hoje as pregações nos púlpitos olha, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória. Está assinando aquele papel, está te dando a vitória. Não! O apóstolo Paulo não pregava isso. Os apóstolos não pregavam esse negócio de Deus está assinando papel, Deus está dando vitória. A vitória que os apóstolos pregavam era: persevere na tribulação, persevere na aflição, persevere na perseguição, persevere na humilhação, porque a vitória, ela está por vir. E não é essa vitória de papel assinado, de chave na mão, de porta aberta, não. A porta aberta é o céu. É o céu que Jesus abriu para nós. A vitória é aquela que Ele já nos garantiu na cruz do Calvário, porque Deus nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. Essa vitória que você precisa perseverar nela para desfrutar dela naquele dia que Jesus voltar para o arrebatamento, ou então no dia da ressurreição dos mortos. Mas hoje a pregação é vitória. Mas que vitória? Eita, Deus vai abrir a porta porque eu trago. Isso é consequência, irmão. Isso é momentâneo. Você está desempregado, amanhã você vai ser empregado. Você sendo crente ou não, Deus vai abrir a porta. Deus vai dar trabalho a todos. Deus vai dar cura, sendo crente ou não, fazendo campanha ou não, indo para a igreja ou não. Você vai ter cura, você vai ter trabalho, você vai ter condições de permanecer vivendo aqui neste mundo, porque Deus é bom e a Bíblia diz que Deus dá o sol e a chuva para bom e para maus. Não precisa você fazer campanha para alcançar a porta de emprego. Não precisa você ir para a campanha de 7 dias, 30 dias para alcançar prosperidade, para alcançar saúde, para alcançar cura. Não! Isso Deus dá porque isso é bênçãos naturais que o homem recebe gratuitamente de Deus, sem condição, incondicional. Foi Jesus quem disse que Deus dá a chuva e dá o sol, para bom e para mal, para justo e para injusto. A vitória que você precisa aguardar em Deus e permanecer confiando, esperando nela até o dia dela raiar, é a vitória de Cristo Jesus que nos deu na cruz do Calvário, é a vitória do arrebatamento da igreja, é a vitória da ressurreição da tua alma para receber a vida com Deus. Essa é a vitória que você tem que aguardar. Mas esses pregadores aí nos púlpitos, esses falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores, digo sem medo, denunciando o erro, condenando o pecado, falando a verdade e pregando a palavra de Deus, porque eu sou profeta de Deus. Não tem mais hoje, não tenho condições de ir para um culto e chegar lá no culto, passar 2 horas de culto, ouvindo as pessoas dizer: olha, Deus vai te dar isso, olha, Deus está assinando o papel, olha, Deus está matando o teu inimigo, Deus está tirando não sei o quê. Não tenho, e não tem ensino, não tem instrução. O crente fica vazio, entra vazio, sai vazio, entra sem paz e sai mais perturbado ainda. Entra sem esperança e sai mais desesperado ainda, porque não tem a palavra que é a esperança, que traz paz, que traz conforto, consolo, segurança, firmeza, sobriedade. Não tem. O povo precisa compreender o sacrifício de Jesus. E nesse sacrifício viver com fé, até o dia que você sair daqui, ou com a morte, ou com o arrebatamento, independente se está com saúde, ou se está doente, se está com fome, ou se está de bucho cheio, se tem muito ou se tem pouco. Aprenda a viver confortado no Senhor, seja qual for a circunstância ou a situação. Viva um evangelho de fé. Viva um evangelho de tesouro do céu. Viva um evangelho de paz. Viva um evangelho de sobriedade, de entendimento. Não esse evangelho por aí, místico, de perturbação, de busca incansável por bênção, por vitória, por não sei o quê.
você precisa entender o propósito, o objetivo do sacrifício da morte de Jesus Cristo. Eu convido você agora, meu irmão, porque isso é muito sério. Eu convido você agora a entender isso. É como eu disse, vou repetir novamente, muitos participam da ceia, esse culto que a igreja celebra, e muitos não entendem, e muitos não sabem qual a finalidade desse culto. Vai por ir, porque não estão sendo instruídos, porque vão atrás de bênção, vão atrás de vitória, vão atrás de prosperidade, vão atrás de ouvir aquilo que Deus fala e segundo o coração dele já quer. Não é aquilo que ele precisa ouvir para uma vida de santidade, de retidão, de segurança com Deus. Não! Independente da minha situação, eu tenho que viver uma vida de fé em Jesus Cristo, aguardando o dia da ressurreição, tendo o entendimento de que Ele morreu para me dar salvação na minha alma, compreendendo que a esperança que eu aguardo é a vinda dele para o arrebatamento da igreja, e se eu morrer, eu serei ressuscitado para habitar num corpo glorioso. O objetivo do sacrifício de Cristo, você precisa entender, meu amigo. Você que é novo convertido, você se converteu por quê? Qual foi o motivo que lhe levou? Qual foi a motivação que fez você, entre aspas, aceitar Jesus e participar de uma igreja? Você foi chamado para receber carro, casa, bênção, prosperidade, assinar vitória, porta aberta, chave na tua mão? Você está seguindo o evangelho terreno, cujo fim desse caminho é a perdição. Se você foi instruído pela mensagem do evangelho, que é a morte de Jesus, para nos salvar do pecado, da condenação, para nos chamar para um arrependimento, para que a gente saia da vida miserável, maldita do pecado, da vida sem Deus, da vida onde nós somos conduzidos pelo nosso coração, pelo nosso instinto, pela nossa vontade. Quando a gente se converte disso e passa a viver uma vida seguindo a direção, a instrução, andando por fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte, confiando que Ele é o caminho que nos leva a Deus, para nos livrar da condenação e da punição do pecado, então nós somos bem-aventurados, estamos no Evangelho de Cristo e não no Evangelho anátema. Eu vou para a igreja porque eu quero aprender a palavra para suportar as aflições dessa vida. Eu quero ouvir a palavra que me instrui a perseverar na fé em meio à luta, à dificuldade, que me ensina cada dia mais a estar no caminho do Senhor, que me corrige das falsas doutrinas, da heresia, para que eu esteja apto dos falsos profetas para poder me defender. Eu quero ir para uma igreja onde tenha no púlpito a instrução da palavra que me faz estar firmado na rocha, que alicerça a minha fé em Deus, que me faz ser maduro, que me faz crescer na graça e no entendimento. Eu quero estar numa igreja ouvindo uma pregação que me diga que eu tenho que perseverar mesmo na escassez que eu tiver, que me ensine a ter paciência na tribulação, perseverar em oração e se alegrar na esperança, mas não na esperança de receber carro, chave, porta aberta, prosperidade, mas a esperança da vinda de Jesus, do arrebatamento, do tesouro no céu, da glória do céu, da vida com Jesus lá no céu. Eu tenho que cada vez mais ser moldado nesse evangelho para que eu esteja firme no Senhor. Eu tenho que saber em quem tenho crido. Eu tenho que conhecer o que o meu Senhor me ensina, o que Jesus me ensina, me orienta, me instrui. A morte de Jesus tem que estar no meu coração como forma de gratidão a Deus todo dia. Tem gente aí, vou dar um culto de ação de graça porque conseguiu um trabalho, porque fez isso, porque fez aquilo. Não que seja errado, não. Mas não agradecem em oração um minuto pela morte de Jesus Cristo, porque essa é a nossa maior gratidão a Deus, tem que ser essa, reconhecendo que Jesus morreu para me salvar dos meus pecados, para me salvar da minha maldição, para me salvar da minha condenação. Tem gente que acha que ainda tem que participar de campanha disso, de fogueira santa, de regressão, para ser livre da maldição do pecado, porque acreditam que tem maldição hereditária. Tem gente que acredita, que acha que tem que se flagelar, tem que dar oferta, sacrifício, tem que fazer sua obra pessoal para alcançar mérito de Deus.
Essa pessoa não entendeu ainda o sacrifício de Jesus, o objetivo do sacrifício de Jesus. Quando se entende o sacrifício de Jesus, nós somos gratos a Deus porque compreendemos, sem fazer nada, sem ser merecedor, sem poder oferecer nada a Deus. Deus nos ofereceu o seu perdão, o seu amor, a sua graça, as suas bênçãos, não porque eu participo de campanha, porque eu faço sacrifício, porque eu sou mais religioso do que o outro, não, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu tenho que ter noção, compreensão, entendimento do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando eu compreendo que Jesus morreu por mim, para me justificar diante de Deus o Pai, para me livrar do juízo do grande juiz, eu compreendo que eu estou liberto, salvo pelo sacrifício de Jesus. Eu não preciso fazer ritual, eu não preciso fazer sacrifício, penitência, flagelo, eu não preciso fazer caridade, nem tampouco pagar karma, nem tampouco ir para purgatório, nem tampouco submeter-se à religiosidade, a usos e costumes. Porque isso não serve de nada, eu já fui justificado, minha vida já está em paz, já está na bênção, eu já estou em posse de vitória, eu já estou liberto da condenação do pecado. Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando eu entendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu não preciso fazer obra para agradar a Deus, porque a obra que agrada a Deus é a obra de Cristo na cruz do Calvário, e nesta obra eu estou firmado a minha fé. E eu quero levar isso para você. Você precisa entender o objetivo do sacrifício da morte de Jesus, meu amado. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, ele diz que toda a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nada que possamos fazer nos justifica, nos garante mérito diante de Deus para qualquer coisa, nada. Se não for o sacrifício de Cristo, não há salvação, não há bênção, não há paz, não há comunhão, não há vida eterna. E você vai viver enganado aí, nessas pregações de que Deus está assinando papel. Você vai ter isso, venha buscar a campanha A, campanha B, venha participar da corrente disso, venha participar da reunião disso, para você receber de Deus isso e aquilo outro, e você vai viver essa escravidão, essa penitência, esse engano, essa mentira, essa ilusão, vai ser decepcionado, porque você não tem noção, não compreende o valor da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Você precisa entender isso. O Espírito Santo de Deus quer te dar esse entendimento, quer fazer você compreender isso, quer fazer você entender por que Jesus morreu por você, e nesse entendimento você entregar a sua vida com gratidão a Deus e seguir a Jesus com alegria no coração, sabendo que Ele já fez por nós, nos garantindo todas as bênçãos que nós precisamos. Já foi garantida por Cristo na cruz do Calvário, e já tomamos posse e já estamos lá sentados na região celestial, nas bênçãos eternas com Deus em Cristo Jesus. Quando você tem noção do sacrifício de Jesus Cristo, você não precisa fazer campanha de marcha para alcançar a vitória. 7 semanas da vitória, não. Você não precisa de 7 semanas de marcha. Você não precisa fazer campanha A, B ou C, não. Quando você entende o sacrifício de Cristo, você não precisa estar correndo para ritual de igreja, para cerimônia de igreja, atrás de bênção, de vitória, para receber a bênção ali. Venha para aqui, que aqui você recebe a bênção. Venha receber a bênção hoje. Hoje a bênção vai ser forte. Hoje você vai ter bênção. Não. Quando você entende o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você é um crente sóbrio, maduro, firme na fé. Não anda que nem menino levado por vento de doutrina, sendo guiado por conceitos humanos, preceitos de são de homens e não de Deus. Quando você entende o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nenhum sentimento de derrota pode invadir o teu coração, nenhum sentimento de culpa pode te oprimir, nenhum sentimento mais de nenhuma coisa maldita alguma que venha oprimir o ser humano pode te tirar a alegria da salvação, da comunhão, da esperança de uma vida eterna com Deus. Quando você entende o sacrifício de Jesus Cristo, você tem paz na tua alma em meio à tribulação nesta vida, porque você entende o valor do sacrifício de Cristo e o que Ele nos garantiu, já nos garantiu, e já tomamos posse em nome de Jesus. Então que você entenda o valor do sacrifício de Jesus
e se converta a Cristo com esse entendimento, porque foi isso que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram. Era esse conceito que os apóstolos queriam explicar para os irmãos. Eu fico maravilhado quando eu leio aqui Coríntios e vejo o apóstolo Paulo aqui ensinando os irmãos na sua primeira carta, no capítulo 15. Isso é muito importante. Você precisa despertar para aprender a palavra e deixar de ser alimentado pelo que jogam com borburim de versículos bíblicos, com borburim de palavras, de profecias. Você precisa ter decisão no seu coração de buscar, examinar as escrituras, conhecer a palavra, para não ser levado por vento de doutrina, por borburim de versículos, de texto bíblico, de palavras, de pregações que são dadas hoje em muitos púlpitos de muitas igrejas. Você precisa conhecer a palavra. Eu fico maravilhado quando vejo Paulo dizendo assim aos irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se permanecer, se retiverdes, tal como eu vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Por que Paulo está dizendo isso? Porque tinha outros evangelhos, outras pessoas pegando um outro evangelho, contrariando o evangelho de Cristo, contrariando o evangelho do reino de Deus, contrariando o evangelho da glória do céu, pregando o evangelho da terra, trazendo as pessoas para satisfazer o seu desejo egoísta, pessoal, o que elas queriam ouvir, enchendo os templos naquele tempo, com pessoas atrás de satisfazer o desejo do seu ventre. E Paulo está dizendo: vocês só podem ser salvos se vocês permanecerem no evangelho que eu vos preguei, que eu vos anunciei, se é que vocês não creram em vão. Porque o evangelho que Paulo anunciou, o evangelho que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos pregaram, tenho certeza e digo com toda a convicção, não é esse evangelho que hoje muitas igrejas estão pregando. Não é esse evangelho que está hoje na mídia, em muitos programas de televisões, com pastores famosos, enchendo o templo, fazendo misticismo e grande sobrenatural, atraindo a atenção do povo para eles. Não. O evangelho que Paulo pregou é o evangelho que fala sobre... Está aqui. Aí ele continua dizendo: pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Irmãos, a salvação é condicional. A quê? A crer no verdadeiro evangelho, a crer na verdadeira mensagem do evangelho. O evangelho foi mandado pregar, foi anunciado para isso. Jesus mandou pregar o evangelho com essa finalidade, para que as pessoas creiam na mensagem do evangelho. E qual é a mensagem do evangelho? É que Jesus morreu para salvar as nossas vidas da condenação eterna, para nos livrar do pecado, para livrar a nossa alma do inferno, para nos dar vida com Deus, comunhão com Deus. A mensagem do evangelho é essa, é que Jesus morreu. Essa é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não é Deus está assinando o papel, venha para a campanha das 7 marchas, 7 voltas, e vem a campanha da rosa ungida, do sal grosso, da prosperidade, campanha da pedra de Davi, campanha do mar aberto, campanha do cajado de Moisés, campanha não sei de quê. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é ressurreição, é morte de Cristo, é perdão de pecado, é arrependimento. O Paulo está dizendo: vocês só podem ser salvos se permanecer nesse evangelho que eu tenho vos anunciado. Não nesses evangelhos que estão anunciando aí que agrada a vocês. E ele diz aqui: porque primeiramente vos ensinei o que também recebi de Cristo, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está pregando a palavra, segundo as Escrituras. O que esses homens estão ensinando, pregando por aí, eu digo com toda a convicção, não é segundo as Escrituras. Paulo diz: olha, eu preguei para vocês que Jesus morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E se a gente crê nele, a nossa fé não é vã, porque ele vem buscar, a trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos,
seremos com Ele, aleluia, seremos arrebatados para com os que morreram, que foram ressuscitados, junto com eles, estaremos na presença do Senhor, para estar com Ele para sempre, aleluia. Esse é o evangelho que Paulo pregou. O evangelho que Paulo pregou é o evangelho que nos manda ser paciente na tribulação, perseverar em oração, se alegrar na esperança. O evangelho que Paulo pregou é o evangelho que diz que nem a morte, nem a espada, nem a doença, nem nenhum mal nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo. O evangelho que Paulo pregou é um evangelho que ensina que a leve e momentânea tribulação desta vida presente não se compara ao peso da glória que está para se revelar em Cristo Jesus. Aleluia, nossa esperança. Esse é o verdadeiro evangelho que nos aponta para o alto, que leva a nossa visão para o alto, não para as coisas dessa terra. Por isso que Paulo, pregando o evangelho, ele diz: não olhai para as coisas da terra, olhai para as coisas de cima, aonde está o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde está a nossa cidade, aonde brevemente estaremos, mesmo que aqui esteja chorando, padecendo, tendo escassez, tendo dificuldade. Suporte, aprenda a passar por tudo isso, porque em Cristo Jesus você é mais que vencedor, para garantir, tomar posse da vitória que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário. Aleluias! Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Se perguntar muita gente hoje que está dentro essa multidão de pessoas que estão dentro aí das igrejas, o objetivo real, a finalidade, o propósito real do sacrifício de Jesus, eles não sabem responder com convicção. Porque isso não está no coração deles, porque ainda não foi, não entrou. Porque só pode entrar com a mensagem do evangelho, não com essa mensagem que alegra o coração do homem. Essa esperança só pode entrar no coração do pecador quando ele é confrontado com a sua vida pecaminosa, quando ele é convencido, quando ele é convidado a se arrepender, quando ele é convidado a renunciar a esse mundo, quando ele é convidado a olhar para Cristo, para a cruz do Calvário, olhar e ver as promessas que Deus em Cristo já nos garante. Já nos garante. Encerrando essa ministração com esse texto maravilhoso que o apóstolo Pedro pregou aos irmãos. Lá, na sua primeira carta, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele prega dizendo assim, vou encerrar aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode perecer, guardada no céu, guardada no céu, no céu, no céu. Portanto, medite nisso. Veja qual é a instrução que você está. Que evangelho você está seguindo? O de Cristo? Ou o evangelho anátema que os homens estão pregando aí, que agrada o coração da multidão, segundo o desejo do ventre do povo, a satisfação do povo? Que evangelho você está sendo instruído? O evangelho de Cristo, que faz você olhar para a cruz do Calvário, para ter paz diante de tanta tribulação neste mundo, para suportar as lutas e vencer com a tua fé no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário? Que evangelho você está sendo instruído? O evangelho que te faz olhar para o tesouro do céu ou os tesouros na terra? Que evangelho que você está sendo instruído? O evangelho que faz você suportar, perseverar as dificuldades, as perdas, as aflições, as situações nesse mundo? Ou um evangelho que diz a você: não aceite, não suporte, diga a Deus: eu não suporto, eu não admito, eu não aceito, eu determino? Esse evangelho é maldito. Esse não foi o evangelho que os apóstolos pregaram. O evangelho que os apóstolos pregaram é que você tenha paciência na tribulação, suporte a leve e momentânea tribulação, pela qual não se compara ao peso da glória que está a se revelar. Então, reflita nisso e busque compreender e crer no coração o propósito da morte de Jesus por você, para você ser livre da escravidão, da religião, dos homens, do peso da culpa da consciência,
a escravidão de várias situações que te oprimem, tua alma angustiada, tua alma oprimida, tua alma perturbada, porque você ainda não percebeu o grande sacrifício de Jesus Cristo que já foi feito por você, para livrar você de toda essa opressão. Portanto, que nesta noite, nesta tarde ou nesta manhã, que Deus te abençoe, que você receba essa instrução, entenda e seja abençoado com a palavra de Deus que vá ao teu coração e te dê entendimento para a tua salvação, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.